boa noite a todos e todas. Gostaria de desejar boas-vindas a todos para mais uma reunião da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, LASE, sediada em Uberaba, Minas Gerais. Meu nome é Daniel, sou coordenador docente da Liga. Estamos começando a nossa reunião agora no dia 30 de julho de 2025, uma reunião que envolve acadêmicos de graduação dos cursos da área da saúde, da UFTM, porque a LASE tem esse caráter, né, de ser uma liga acadêmica que envolve diversos cursos para que estimule, né, uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar sobre temas relacionados à saúde esportiva e saúde do atleta. Então, nesse sentido, hoje nós temos aqui a satisfação de contar com uma convidada da área de terapia ocupacional, e para fazer a devida apresentação da nossa convidada, a quem já agradeço a participação, gostaria de passar a palavra para o coordenador discente do curso de terapia ocupacional, o Cauê. Cauê, seja bem-vindo. Por favor, apresente a nossa convidada. Obrigado, Daniel. Deu uma travada, Daniel. Cauê não consegue nos ouvir? Eu acho que ele teve algum problema de conexão. Oi, voltei. Opa, vamos lá então, Cauê, fica à vontade. Oi, perdão, caiu a internet aqui. Tranquilo. Onde eu estava parando? Então, ela é iniciar. terapeuta de mão e membros superiores de atletas de alto rendimento do SESI São Paulo, de 2008 até 2020, e foi preceptora em terapia ocupacional esportiva na UFS de 2017 até 2020. Bom, Carlos, agora eu passo para você continuar essa palestra. Ai, obrigada. Nossa, é um prazer, né, estar aqui apresentando de novo, né, que eu já fiz 2 vezes, acho que é a minha segunda vez. Obrigada pelo convite, Daniel, obrigada, Cauê. E eu já fiquei sabendo que o Caio é o único terapeuta ocupacional aqui da área, mas que tem outros profissionais, e que são profissionais que, com certeza, eu já tive bastante contato, trabalhei bastante pelo SESI São Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho da abordagem da terapia ocupacional dentro das lesões esportivas, vou falar do meu ponto de vista, tanto do meu trabalho dentro do SESI, como terapeuta ocupacional dos atletas de alto rendimento, como o trabalho que hoje, por eu ser uma referência dentro dessa área, eu atendo bastante atletas no meu consultório particular. Então, eu vou falar dessas duas abordagens, tá bom? Aqui a gente já vê como que a mão é uma parte bastante lesiva dentro do esporte, só nessa foto dá para ver, né? O meu foco maior aqui no SESI, minha experiência maior são com os atletas do vôlei, que não sei se vocês conhecem, né? A Liga, a Superliga de Vôlei. Então, o time do SESI São Paulo é um time bem forte. E eles atuaram bastante tempo aqui dentro do meu CAT, que é o local onde eu trabalho hoje no SESI. E eles treinavam junto com a gente. Hoje que a gente fez a fusão, o SESI fez a fusão com Bauru, e hoje eles viraram o SESI Bauru. Então, o time de vôlei, tanto masculino quanto feminino, eles foram para Bauru. Mas durante 10 anos eles ficaram aqui com a gente, aqui em São Paulo. Então, aqui pelas fotos, vocês podem ver já o impacto de uma bola numa mão, né? Então, você imagina essa mão, a gente já pode ver aqui que já é um dedo já lesionado de outras vezes, mas se essa mão não tá boa, não tá preparada, não tá fortalecida ou tá tecnicamente errada, você vê que o impacto ele pode ser bem lesivo, né? Elas chegam até a ter 120 quilômetros de velocidade, assim, com o impacto de uma bola. Então, vamos começar aqui. Deixa eu só tentar virar esse slide. Não virou para vocês, né? Ainda não, Carla. Tá. Deixa eu virar ela aí. E a gente testou, né, Daniel? Ah, mas isso acontece, não tem problema. Fica tranquila. Agora virou? Não. Para mim ainda não. Ah, tá bom. Agora Agora sim. virou, Agora né? sim.
Sim. Cara, já aproveitando, que só desculpa te interromper, como é que você prefere fazer a dinâmica em relação a perguntas, por exemplo? A gente deixa para o final, como é que você prefere conduzir? Se alguém tiver dúvida, eu acho que até fica mais rico a conversa se falar na hora, não tem problema. Porque às vezes é um assunto que eu estou falando na hora e pode perguntar. Tá bom, então conforme a gente Tá vai bom? recebendo Deixar ruim, mas também se quiser alguma perguntar no notificação. final, vocês que sabem. Tá bom? Tá bom, Eu vou tranquilo. começar contando, então, um pouquinho só a minha história do SESI, de como uma terapeuta ocupacional, né, veio parar numa equipe de alto rendimento, assim, do vôlei, da natação, do polo. Eu sempre trabalhei no SESI, eu trabalho no SESI desde 2001, e a gente trabalha no centro de reabilitação, e o SESI sempre foi um grande incentivador do esporte. Ele parou durante uma época, e em 2008 eles resolveram voltar como força total. Então, dentro do meu CAT, onde eu trabalho, eles começaram com a equipe de polo aquático, e logo em 2009, 2010, eles começaram com um time profissional do vôlei, foi aí que entrou o vôlei masculino, e logo depois, em 2010, começou a equipe de natação. Todos atletas de alto rendimento, então eram todos atletas que eles vieram para o SESI para disputar grandes competições. Então, competições as nacionais, as internacionais e Olimpíadas. Então, o investimento do SESI era para que fossem atletas desse níveis. Então, em 2008, da reabilitação, a gente fechou uma equipe pequena, contendo um físio, dois físios, uma TO, que era eu, para a gente ficar em atendimento exclusivo com os atletas de alto rendimento. Então, foi daí que eu saí da reabilitação comum para ficar só com os atletas de alto rendimento. E eu fiquei com os atletas de alto rendimento de 2008 até 2020. Hoje eu já faço os atendimentos mais mistos. Eu atendo os atletas de alto rendimento, mas atendo também na reab. Então, com esses atletas, a gente começou a focar, então, na reabilitação, né, e melhorar a performance deles. A gente, no SESI, a gente tinha vários tipos de modalidade. Como eu falei, no CAT, a gente atendia mais esses três, porque esses três eram que eu presenciava o treinamento, fazia parte do treinamento deles. Então, eu tinha que estar fazendo apoio dentro da quadra ou na piscina, com o polo aquático, com a natação, mas dentro do SESI, a gente tinha várias outras modalidades esportivas, né? Então, a gente tem o futebol, tem o judô, tem o wrestling, que é a luta olímpica, natação tem várias outras unidades, e tem basquete. Esses atletas, quando precisavam do atendimento da terapia ocupacional, eles vinham para o meu CAT para a gente fazer o atendimento que a gente chama de ambulatorial, né? Então, a gente fazia as órteses, geralmente, quando precisava, e eles voltavam para o centro de treinamento deles. Então, o nosso foco era mais ou menos, era isso mesmo, da gente devolver essa performance para esse atleta. Então, eu sempre tive muito contato com o Daniel estava me contando das outras especialidades que tem aqui, né, que vocês têm nutricionista, fisioterapeuta, então a gente sempre trabalhou numa equipe multidisciplinar, então eu sempre tive muito contato com os físios são os que eu trabalhava. A gente não tinha um setor da terapia ocupacional, um setor da fisioterapia. O nosso setor é um setor de reabilitação esportiva, e aí nessa reabilitação esportiva tem a fisioterapia e a terapia ocupacional. Então eu sempre trabalhei junto com eles, viajavam junto com eles, e com as outras, com os outros profissionais, né? A gente também trabalhava junto muito com a psicologia, a psicóloga do esporte, a nutricionista, biomecânico, uma área também que é bem interessante, é muito legal trabalhar com esse tipo de profissional também na equipe, e assim que funcionava um pouco o segmento, né, do esporte no SESI. Foi assim que foi formada a equipe de reabilitação. Depois de formada essa equipe de reabilitação focada para o esporte de alto rendimento, a gente chegou até a ter um centro de estudos, né, de estudos e ciências voltado para o esporte de alto rendimento. E aí nele estava contido todos esses profissionais, também tudo focado para performance, e a gente atendia os nossos atletas, mas a gente abriu esse centro de estudo e
e atendimento para atletas de fora, de outros clubes também. A gente conseguiu receber alguns atletas. Aqui, eu vou falar um pouquinho como que era feita nossas avaliações, né? Como eu participava de todo o processo da equipe, então eu estava dentro da equipe, a gente participava, a terapia ocupacional participava de tudo, desde a pré-temporada, durante os treinos, as competições, os atendimentos, e com as equipes multidisciplinares. Então, na pré-temporada, a gente sempre se juntava em reuniões, com a equipe, né? E a gente decidia que tipo de avaliação que a gente ia fazer, e fazia todas as avaliações. E a minha avaliação era separada da fisioterapia, porque eram avaliações mais específicas, pode-se dizer, né? Então, para jogador de vôlei, por exemplo, quando eles chegavam com uma equipe nova, a gente tinha um contato, eu ligava para o físio para perguntar se ele teve algum afastamento importante, que ele tivesse tido alguma lesão, algum histórico de cirurgia, alguma coisa na mão, e eu montava a minha avaliação de acordo com esse histórico deles, e relacionada a cada equipe. Então, do polo aquático também, se tinha alguma lesão de ombro, alguma coisa importante que pudesse atrapalhar ou que pudesse exigir algum tipo de atendimento, como se fosse... A gente fazia muito trabalho preventivo, não só um trabalho de lesões traumáticas que aconteciam na piscina, ou aconteciam na quadra. A gente tinha uma programação, né, a gente chama de os macrociclos, e a gente tinha um ciclo olímpico, tudo, mas a gente fazia o ciclo de acordo com a temporada, que geralmente a temporada dura um ano, então a gente tinha o mapeamento de todas as competições importantes, tipos de jogos ou competições de natação, e a gente montava todo um planejamento de trabalho reeducativo, trabalho preventivo para ombro, e cada um trabalhava numa área assim, mas sempre era tudo muito junto, desde de trabalho até junto com a psicóloga, ou às vezes junto com a nutrição também, a terapia ocupacional com a nutrição, até com a físio. Então, sempre a gente estava junto com a equipe toda fazendo esse tipo de trabalho. Isso daqui é uma abordagem dentro do SESI, né, porque eu estava dentro de uma equipe, diferente do trabalho que eu faço um pouco do consultório. Mas esse é um trabalho quando a gente está dentro de uma equipe, quando faz parte das viagens, de tudo mais. Então, na pré-temporada, a gente fazia isso, era esse tipo de avaliação, e fazia esses programas de fortalecimento, o programa que a gente chama de preventivo, né, são os preventivos, e que ia de acordo com que fase que ele estava da temporada. Dentro dos treinos e dos campeonatos, eu fazia muito suporte mesmo imediato. Se tivesse algum trauma, eu estava lá e eu levava alguns materiais de órtese, caso precisasse. Vou falar para vocês que no vôlei, às vezes, era muito uma atuação assim, mais forte. Na natação, um pouco. E no polo aquático, sempre tinham algumas intercorrências assim, que exigiam uma órtese ou um suporte de bandagem, de alguma coisa desse tipo. Mas eu sempre estava lá, e durante o campeonato a gente, na verdade, acaba meio que ajudando a equipe toda. Então, se o pessoal da Nutri está precisando, sei lá, fazer alguma coisa, alguma ajuda, a gente ajudava também. Então, no treino e campeonatos ficava meio todo mundo junto mesmo. Dentro do ambulatório e consultório, os atendimentos mais pontuais, né? Então, confecção de órtese, dentro do centro de reabilitação, aí tinha os tratamentos mesmo, os protocolares, né? De volta de lesão, de pós-operatório, às vezes acontecia também. Então, era mais esse tipo de atendimento. As órteses e adaptações, que eu chamo aqui, é um recurso da terapia ocupacional que eu acho que é um recurso bem importante, é um recurso que eu acho que diferencia um pouco a ATO da fisioterapia, por exemplo, né, porque às vezes a gente meio que fazia uma coisa meio parecida, a reabilitação da terapia ocupacional, a reabilitação física, ela fica muito, muito parecida dentro do centro da área esportiva, ela fica um pouco parecida com o da físio, né? Mas eu acho que um dos recursos que diferenciam mais a gente, assim, que
da físio é o recurso da órtese nesse tipo de atuação. E a órtese realmente é um dos recursos que eu mais utilizo dentro do esporte, é o que eu mais faço. E é o que a gente também vê bastante resultado e bastante diferença, porque a gente consegue voltar esse atleta, às vezes até mais rápido do que a gente esperava, porque ele está usando uma proteção, uma órtese, e às vezes a gente consegue reabilitar ele um pouquinho mais rápido com o auxílio desse recurso da órtese. Eu vou falar um pouquinho das órteses no decorrer da aula. E a equipe multidisciplinar é o que eu acabei de falar, a gente sempre colaborou, né, com todos os outros profissionais de acordo com a nossa função. Isso também era uma função importante, assim, da terapia ocupacional junto com a equipe. Aqui o que eu mostrei aqui nessas fotos, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas aqui, ó, é uma viagem que a gente fez o evento teste das Olimpíadas do Brasil de 2016. Então a gente foi para o Maria Lenk, né, lá para o Rio de Janeiro, e era uma das últimas seletivas para as Olimpíadas. Então era um evento importante, até porque a gente estava testando, né, as novas o local, tudo, para ver se ia funcionar. Era um evento teste das Olimpíadas, e era um evento de última seletiva, então era a última chance que esses nadadores tinham de garantir uma vaga para as Olimpíadas. E aqui você pode ver que são os nadadores, e aqui é toda a equipe técnica, né, e aqui só tem uma TO. E todo esse evento inteiro, com todos os clubes aqui do Brasil, só tinha uma TO, que era eu. Isso era uma coisa que a gente precisava mudar. Eu acho que não avançou aqui o slide, pelo menos não para mim. Cauê, para você, passou? Qual que você... Eu ainda estou no primeiro. Isso, ainda está no alcance da terapia ocupacional. Não, tranquilo, então. Eu achei que tinha... Aí eu estou só falando sobre a foto. Aí essa daqui tranquilo, então. Então tudo bem. Essa daqui é a confecção de uma órtese, né? Então, esse daqui já é um serviço do CRCE que a gente tinha montado lá no SESI. Então, vocês podem ver que eu estou uniformizada, eu estou com o uniforme do SESI, mas eu estou atendendo um atleta do Corinthians. Então, a gente começou a abrir o serviço, e o serviço mais utilizado do CRCE, porque a ideia era a gente oferecer os serviços da reabilitação esportiva, porque a gente tem um recurso, como que eu posso dizer? Os nossos materiais do SESI, o SESI é um clube grande, né? Um clube que tem uma verba grande, então a gente tem bons recursos terapêuticos lá dentro. Então a gente pode oferecer um serviço bom, com profissionais bons, claro, para atletas que não têm, às vezes, não tem esse tipo de recurso. E aí uma das coisas que eles nunca tinham era TO. Então, no final das contas, o CRC, o que ele mais vendeu foi o serviço da terapia ocupacional mesmo. Então, eu fiz muitas órteses para vários outros atletas, às vezes até atletas que eram super rivais da gente, assim, o Pinheiros, por exemplo, e eu fazia muita órtese para esses tipos de atleta, porque eles não tinham. Então, esse foi um grande avanço, assim, foi um jeito da terapia ocupacional crescer dentro dessa área esportiva. Vamos passar para um outro. Virou? Sim, virou. Uhum. Então tá. Então, aqui, como vocês não são muito terapeutas ocupacionais, né, eu vou falar um pouquinho mais rápido, mas, assim, a ideia era eu falar um pouquinho das lesões que tem mais no esporte, mas eu vou tentar passar mais rapidinho aqui, e a gente vai para o próximo slide. Então, dentro do membro superior, né, Oi? Pode falar, Daniel. Carla, não, é o Cauê, eu acredito que você pode dar uma destrinchada nas lesões, porque a maioria do pessoal da Físio e da Educa, eles também têm essa parte, então tá. com certeza... então se o pessoal da Luta mas não souber, eles já escutaram tanto aqui. E eu vou falar mais de membro superior, que a minha especialidade é membro superior, então, assim, eu terapia de mão, então é o que eu mais atendo, é a parte mesmo de mão. Então, assim,
o foco da TO, né, que é membro superior, é o que mais a gente atende, são algumas lesões, e no esporte a gente tem muitas lesões bem específicas, e sempre as mesmas lesões, de acordo com cada, né, com cada esporte, com cada modalidade. Quando a gente atende atleta de alto rendimento, isso fica para você, Cauê, é muito importante a gente saber a biomecânica desses esportes, isso daí eu aprendi. Então, assim, se a gente conhecer muito bem o que o esporte, a biomecânica do esporte, a gente entende também a biomecânica dessas lesões. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente atender esse tipo de lesão, né? A gente tratar esse tipo de lesão. Então, assim, tendinite, tenossinovite, né? São as coisas que é uma das lesões que a gente mais tem, que é de overuse, né? De alta demanda. Lesões de fibrocartilagem triangular também são umas lesões bem específicas, mas a gente eu atendo bastante, principalmente em atletas que fazem uso de bola. Então, assim, os atletas do polo aquático, eles têm geralmente esse tipo de lesão da fibrocartilagem. Eu não sei se vocês sabem, a fibrocartilagem é uma estrutura que é super importante dentro do punho, e ela fica entre o extremo do distal do cúbito, que é um ossinho do antebraço, e ela fica no semilunar e no piramidal, então ela é bem triangular mesmo. Quando uma daquelas pontas estão machucadas, ela gera uma dor e uma instabilidade no punho grande. Atletas que fazem uso de raquete, ou uso de bola, de que tem que fazer aquele chute com a mão, principalmente no polo aquático, quando você tem esse tipo de lesão, eles ficam, essa mão, ela fica meio que incapacitada, assim, eles ficam sentindo dor direto, então a performance cai bastante. Então é uma lesãozinha super chata de tratar, mas é uma lesão que tem que ser tratada, e ela é específica, o tratamento dela é um tratamento bem, bem específico, e faz bastante uso de órtese. Ela tem uma órtese própria só para esse tipo de lesão, e é uma lesão relativamente comum. A epicondilite, né, que são as lesões de tenista ou de golfista, dependendo se é lateral ou medial, eu tenho também bastante. Eu tenho atendido a isso falando fora do SESI, mas eu tenho atendido bastante atleta da escalada também, e aí eles têm bastante lesãozinha, que eu não coloquei aqui, mas tem bastante lesãozinha ligamentar, e de polia, que também é uma estruturinha que segura os tendões aqui das interfalangianas, e que também é uma lesão chatinha de tratar, mas também importante, que também abaixa a performance do atleta, ele não consegue firmar muito os dedos, né, naqueles grampos. Eu tenho tanto escalador indoor como outdoor, né, que é o que faz de pedra, né, que faz fora, mas eu tô tendo bastante esse tipo de atleta no meu consultório. As fraturinhas por estresse e as fraturas por trauma, isso acontecia bastante no vôlei, o que eu mais tenho, que são justamente as por trauma, que são nas falanges, metacarpos e tudo mais. Isso também é uma lesão que é muito comum, e eu estava falando aqui antes de começar a aula para o Cauê e para o Daniel, que eu faço órtese e talinha de dedo quase todo dia para esse tipo de lesão no vôlei. Eu quase montei minha mesa de órtese lá na quadra, porque sempre tinha um trauma, sempre tinha uma luxaçãozinha de falange, era no treino, era direto. E as instabilidades de ombro, né, as luxações e subluxações, essas são um pouco mais difíceis, mas elas acontecem. Vamos lá. Falando aqui um pouquinho dessa lesão de fibrocartilagem triangular, Cauê, atletas também que tem bastante esse tipo de lesão são atletas mesmo também das artes marciais, eu também já peguei. E também é uma lesãozinha que precisa tratar. Então, então, o maior objetivo, assim, da gente como reabilitador, né, é que a gente consiga fazer com que esse atleta, ele retorne mais rápido e em segurança para o esporte, né, então a gente precisa passar por algumas etapas importantes e ter um bom conhecimento técnico e científico de algumas questões envolvendo esporte e modalidade faz toda a diferença. Então, como eu falei antes, a avaliação funcional detalhada é uma avaliação bem importante, e que a gente dá bastante valor para essa avaliação,
tanto feita na pré-temporada, ou a gente faz de tempos em tempos, principalmente retorno de férias. Então, essas avaliações são importantes para a gente analisar a força, principalmente voltando para a terapia ocupacional, para a gente analisar a força, amplitude de movimento, dor, sensibilidade, para a gente poder montar ou fazer um tratamento, ou até montar uma sequência de exercícios preventivos, né? Fazer esse treinamento motor específico também, que eu quero dizer é que dentro de cada modalidade esportiva, a gente sabe qual o movimento que ele usa mais com a mão, que musculatura que a gente precisa fortalecer mais, o que a gente pode fazer de preventivo para eles. Então, assim, exemplo, no vôlei, a gente fazia um trabalhozinho para eles de prevenção de dedos e tudo mais, até no intuito da gente fazer com que eles desmamassem um pouquinho daquelas proteções de bandagem, porque se vocês perceberem, né, jogadores de vôlei, a maioria deles tem alguma lesão de interfalangiana. Então, eles começam a usar uma proteção de bandagem, que é o esparadrapo, e eles não desmamam dessa bandagem. Então, eu tentava fazer com que eles fizessem um trabalhozinho de fortalecimento, de propriocepção, de mão, de gesto esportivo, para a gente tentar tirar um pouquinho desmamar um pouquinho essa bandagem, para quando ele tivesse que usar quando realmente precisasse. Isso era um trabalho que eu fazia bastante com jogador de vôlei, fazia também com polo aquático, porque também tem a parte da bola, né, e eu faço muito com os atletas de luta, do wrestling e tudo mais, porque eles têm aquela pegada aquelas pegadas específicas lá de mão, né. Então, assim, os recursos terapêuticos também, eu acho que trabalhar com esporte também exige que a gente também esteja sempre atualizado com relação a esses recursos terapêuticos inovadores. Trabalhar no SESI é bom, ou trabalhar, eu não sei se vocês trabalham já em algum lugar, mas, assim, quando você trabalha numa equipe grande que tem verba para isso, se torna tudo mais fácil, né? Então, assim, tudo de tecnologia, de aparelho, de, sei lá, porque vocês que são fisioterapeutas, de ultrassom, de ondas de choque, tudo isso a gente tinha. Então, trabalhar no SESI é bom, eu falo que eu sou uma TO mimada, porque eu tenho contato com tudo isso, então o trabalho fica mais fácil. Então eu acho que, mas a gente saber do que está acontecendo, a gente tentar sempre tá utilizando, a gente investir nesses recursos também, se quem puder, quem conseguir, também ajuda também a fazer esse trabalho tá melhor, e a gente consegue dar uma qualidade maior de atendimento. E não precisa ser de alta tecnologia, né? Nem é isso que eu estou falando. Até de utilização mesmo de técnicas, assim, manuais mesmo, de atendimento, sabe? Para o atleta, eu acho que ele dá um diferencial maior nesse tipo de atendimento. Como eu falei das órteses também, que é um grande recurso da terapia ocupacional, isso também Ai, pera, não era para ter voltado. Isso também é um recurso que a gente usa, que eu uso bastante, e a gente tenta melhorar cada vez mais, né? Então, a gente tem sempre umas inovações constantemente acontecendo, então isso é bom a gente sempre manter acompanhando. As órteses que também que a gente... o Cauê, né, que está aí, que também tem interesse nessa área, quando a gente vai fazer confecções de órteses, que eu coloquei aqui personalizadas, o que eu quis dizer, assim, que as órteses também, elas têm que ser feitas de acordo com cada modalidade, então conhecer a modalidade, a biomecânica do esporte, também é importante para a gente ter um raciocínio clínico para a gente confeccionar essa órtese. Então, assim, uma órtese é feita para algum tipo de lesão, tudo bem, ela não muda, ela tem que ser naquele grau de amplitude, não tem como fazer. Não tem como a gente alterar, e ela não diferencia entre um atleta e um paciente não atleta. Mas quando a gente pensa numa órtese que a gente usa para treino ou para jogo, aí sim ela tem que ser diferente. E aí sim você tem que ter um conhecimento daquele esporte que você está atuando, e quando eu falo esporte, às vezes você tem que ter um conhecimento até um conhecimento de que posicionamento é aquele atleta dentro do esporte. Então, assim, se você faz uma órtese para um líbero,
às vezes é diferente do que se você fazer para uma órtese para um cara que joga, que é central, entendeu? Então, esses pequenos detalhes, eles fazem muita diferença no atendimento de um atleta. E eu acredito, eu estou falando dentro da minha área de terapeuta ocupacional, eu sei que isso faz muita diferença quando eu estou pensando, fazendo um raciocínio clínico de uma órtese. Eu saber o que o atleta é, o que ele faz, se ele, sei lá, se ele é jogador de futebol, se ele é goleiro, ou se ele joga na linha, isso faz diferença quando eu for confeccionar uma órtese, pensando que ele vai jogar ou vai treinar com aquela órtese. E eu acredito que o fisioterapeuta, ou o nutricionista, ou o psicólogo, ele também tem que saber do que essas nuances do esporte. Então, eu acho que quando a gente atende atleta, eu acho que a gente precisa gostar muito do esporte, porque a gente precisa saber de detalhes que são detalhes que fazem bastante diferença na nossa atuação. Então, quando eu falo confecção de órtese personalizada, é quando ela precisa realmente ser personalizada para o atleta, para aquele atleta em especial. Então, posicionamento de jogo, tipo de modalidade que ele joga. Então, eu tive estagiárias uma época no SESI, que eu era o pessoal da USP, e eu lembro uma vez que eu deixei uma estagiária atendendo um atleta do vôlei, e ela estava dando dica para ele, não lembro o que era, mas ela estava falando alguma coisa de posicionamento de mão para ele sacar. Só que aí eu olhei para ela e falei assim, meu, ele é líbero, ele não saca. Então, assim, e ela perdendo, e ela mó tempinho, ele lá olhando para a cara dela. Então, assim, sabe, essas coisas não podem acontecer dentro do atendimento, a gente precisa saber esses pequenos detalhes para o atendimento ele ser mais eficaz, né? Simulação de gesto esportivo também é uma coisa que eu faço bastante com os atletas, e na verdade é a última coisa que eu faço dentro de um processo de reabilitação. Eu só mando o atleta de volta depois que a gente finaliza um processo de reabilitação, depois que a gente fez bastante simulação de gesto esportivo, principalmente quando está usando órtese. Então, todas as minhas órteses, que são as órteses de treino ou de jogo, a gente sempre faz a simulação de gesto esportivo, e a gente reeduca, adapta o que for preciso para ele fazer esse retorno mais gradual e mais seguro. Então, também, quando eu faço uma órtese para um jogador de polo, que ele precisa agarrar na bola, ele tem que ter contato de todas essas polpas de dedo na bola, para ele poder não perder performance, então a gente confecciona a órtese sempre na amplitude certa da mão dele para dentro da bola. Então, sempre eu tenho todos esses materiais lá dentro do meu setor, eu tenho a bola de vôlei, a bola de polo, tenho a bola de tudo, porque a gente tenta fazer a órtese mais funcional possível. A órtese, ela nunca pode atrapalhar a performance. Então, se ele tem um dispositivo que está atrapalhando a performance dele, a gente prefere que ele não use. E aí, se não der para ele usar, ele não volta a treinar. Então, essa é a regra básica. Então, a órtese, ou ela ajuda e melhora, geralmente ela não melhora, né, gente? Porque a ideia é desmamar disso. Ou ela ajuda e mantém a performance que ele tem, ou ele não, ou se atrapalhar, a gente simplesmente ele não retorna ao esporte com ela. Tá bom? Essa era a regra que a gente usava dentro do setor, com todos os técnicos sabendo, tudo preparador físico e tudo mais. Vamos lá. Aqui, eu vou falar um pouquinho agora, bem específico das órteses, e mostrar para vocês um pouquinho como que é esse recurso que eu acredito ser o nosso maior diferencial dentro da terapia ocupacional esportiva, né? Que é o recurso de confecção de órtese. Então, eu acho que aqui a gente se diferencia, assim, de todos os outros profissionais. Então, assim, com a órtese a gente consegue, então, fazer com que esse atleta retorne muito antes aos treinos e aos jogos. A gente consegue diminuir, então, esse tempo de afastamento dele, que quando a gente fala de atleta de alto rendimento, isso é o mais importante de todos. Então, assim, se um atleta que é importante, sei lá, eu já tive problema de ter a gente está na Superliga, na final da Superliga, sempre, eu não sei se agora mudou, mas são melhores, o jogo é o melhor de dois, né, de 2 jogos, então a gente fez um jogo, perdeu, e aí a gente ia fazer o jogo seguinte, e o nosso melhor atleta tem uma fratura de dedo, sabe, sim?
e aí os técnicos querendo saber se ele ia jogar, se não vai, a gente faz uma órtese, não faz, e aí a gente consegue fazer uma órtese para ele jogar, a gente chega a tirar ele um pouco de alguns fundamentos, mas consegue fazer com que esse atleta participe de uma final importante, onde ele vai ser importante no jogo, e a gente consegue fazer isso porque ele está realmente usando uma órtese de proteção. Então, eu acho que a órtese, ela virou um recurso importante, assim, para o atleta de alto rendimento. Às vezes, um atleta que não é um atleta profissional, não é um atleta de alto rendimento, ele não precisa se submeter a isso. Mas eu estou falando aqui de atletas de alto rendimento, onde está em jogo um título de Superliga, né, que simplesmente o campeonato mais importante da temporada dele. E isso aconteceu já no SESI. Meu atleta jogou, a gente não ganhou a Superliga nesse ano, mas não foi por causa dele, mas ele teve que jogar com o dedo quebrado, a gente fez uma órtese, esfarelapou, tudo mais, para ele poder, porque ele era muito importante no jogo de final. E a gente tirou ele de alguns fundamentos, então, por exemplo, ele não ia para a rede para poder bloquear, mas a gente conseguiu manter ele em jogo. Tá? Então, esse é o valor e, assim, essa é a importância da órtese. Então, as órteses, elas servem para tudo, para estabilizar, a gente faz muita órtese de mobilização, que também é outro benefício da órtese, é que nenhum atleta do SESI, por exemplo, usava gesso, né? Então, tinha pós-operatório de quebrou o punho, fez uma cirurgia, osteossíntese de punho, eles não ficavam de gesso, já iam direto para a órtese. Então, a órtese acaba sendo um material mais fácil de higienizar, ele consegue treinar, né? Então, assim, não ele tá operado do punho, mas ele não precisa perder muito a parte de condicionamento físico, então a gente conseguia mandar ele para academia, fazer algum outro tipo de trabalho, de manutenção, porque ele estava usando a órtese. Às vezes com gesso você não consegue, você não tem essa facilidade, porque não daria para higienizar e tudo mais. Então a órtese, ela tem o seu benefício, assim, de várias formas, né? Então essas são as órteses que a gente usa mais usa, assim, para imobilização. E também na terapia ocupacional a gente fazia muita coisa de bandagens, né? As bandagens rígidas de membro superior e as dynamic tapes, todas eram feitas por mim, lá pela TO. Os fisios fazem também, lógico, claro, mas como tinha uma TO lá, a gente fazia, tá? E a personalização também, mais uma vez que eu falo aqui sobre a órtese, além de ter a história de você saber um pouco da biomecânica e saber as especificidades do esporte, a gente também precisa entender sobre as regras do uso da órtese, né? Tem vários jogos, várias modalidades que eles não permitem nenhum tipo de dispositivo rígido durante o jogo. Então, isso também era importante a gente saber. No vôlei, a gente consegue com um tipo de material, que é um Orficast, eu vou mostrar para vocês. Então, não é um material que a gente considera tão rígido, e aí a gente passava o esparadrapo por cima, mas tem alguns outros esportes, por exemplo, que a legislação não permite de jeito nenhum. Isso também é interessante a gente estar sabendo. Aqui, voltando aqui na foto, né? Que aí acho que eu vou mostrando para vocês também. Aqui é um jogador de polo, um goleiro, né, o Cira, e tá vendo, ele teve uma luxação super grave aqui do polegar durante um jogo, e ele ficou imobilizado, fez o protocolo de atendimento, e aqui ele estava retornando. E aí a gente fez uma órtese de jogo, uma órtese de treino para ele começar. Ele demorou muito para desmamar desse dispositivo, que a gente chama de órtese, né? Essa daqui é usado o Orficast mesmo, que é que é um material que é um tecido que fica rígido, ele fica semi-rígido, e a gente usa muito ele para treino. E aí, depois desse dispositivo aqui, dessa órtese de Orficast, a gente passou para o que a gente chama de esparadapagem, o esparadrapo rígido, a bandagem rígida. Mas no polo aquático, na água, o esparadrapo ele não segura, então a gente usava... Vocês
vocês não vão acreditar, mas a gente fazia a esparadapagem deles com silver tape. É a única fita que segura, que não solta durante o jogo. Então, aí a gente fazia a esparadapagem rígida com ele de silver tape. Então, a gente também, a órtese também acontece um protocolo de desmame dele. Então, ele passa de uma rígida para uma semi-rígida e depois ele passa para as esparadapagens, né, que são essas fitas. Aqui eu vou dar um exemplo também deixa eu fechar essa página aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, alguns recursos que a gente usa, né? Ó, Cauê, esse atletinha aqui, ó, é um atletinha do wrestling, do wrestling, que é da luta livre. Ele se machucou durante uma luta, esse atleta, ele teve uma lesão bem grave do cotovelo, teve que fazer cirurgia, ele não chegou a ter fratura, que era até melhor que ele tivesse uma fratura, acho que o tratamento dele ia ser mais rápido, mas ele teve bastante lesão ligamentar e foi reconstruído aí. Então, essa órtese, tá vendo? Aqui ele estaria com maxilopalmar de gesso, né? Mas a gente fez uma órtese de termoplástico, né? Então, foi uma órtese que ficou mais fácil dele tirar e colocar para fazer higienização, né? Os pontos estão aqui na região medial dele, né? Então, ele possibilita que não fique abafado o local, a gente consegue higienizar melhor, e a gente consegue depois usar esse material, depois que ele sai desse tipo de imobilização da axilopalmar, a gente consegue reutilizar esse material para fazer umas órteses de tratamento, que são órteses de ganho de amplitude. Então, aqui, ó, ele ficou com rigidez articular de cotovelo, né? Você sabe que cotovelo é uma porcaria para ficar dura, é 2 palitos. Então, foi exatamente o que aconteceu com ele. A gente tinha uma programação de treino, de competição. Isso aconteceu no meio do ano passado, então eu acho que ele ficou 7 meses em reabilitação com a gente, e ele começou a competir no começo desse ano, já. Aí, então foi até bom a reabilitação dele. Eu tentei pôr os vídeos aqui da reabilitação dele, dos exercícios que eu fazia com ele de gesto esportivo, mas ele não entrou de jeito nenhum. Aí depois eu mostro quem que estiver interessado. E então, aqui, aí falando do material, a gente pegou o termoplástico e a gente ganhava a amplitude de movimento. Isso daqui é uma órtese que a gente chama de órtese seriada, que é uma órtese que a gente vai seriando ela, a gente vai mudando essa amplitude. Esse material, ele tem memória, né? Então, o termoplástico, ele tem memória. Toda vez que eu molho ele volta ao plano reto. Então, eu consigo remodelar essa órtese quantas vezes forem necessárias. Então, a gente fazia uso de órtese seriada para ganho de extensão de cotovelo à noite. Ele dormia desse jeito, toda noite ele tinha que dormir. E aí, toda vez que ele via, ele tinha que trazer a órtese para eu ver o tanto que ele ganhou. Se ele ia ganhando, eu puxava aqui o braço dele, fazia a extensão do braço dele, achava que ele tinha ganhado algum movimento, a gente ia lá e abria mais a órtese. E às vezes ele falava, tadinho, que ele não tinha conseguido dormir porque a órtese estava puxando demais. Mas era assim que a gente ganhava extensão. E durante o dia a gente ganhava flexão. Isso aqui é outro pedaço da órtese, tá vendo? Peguei um pedaço daqui, e a gente construiu uma órtese para ganho de flexão. Então, essa é uma órtese que a gente chama de órtese dinâmica. Então, ela faz uma força dinâmica para ganhar flexão. A gente fazia bastante reabilitação, bastante estímulo de flexão, e depois eu deixava ele na órtese. Isso aqui são velcros, né? Então a gente puxava o velcro e deixava o velcro ficar puxando para ganhar flexão. Esse tipo de tratamento funcionou bastante com ele. Depois que a gente ganhou bastante, aqui tá bem no começo, tá, gente? É que eu não tenho a foto depois do final, não achei, mas ele já tava com as amplitudes já. A última amplitude, o que mais demorou aqui foi o finalzinho da flexão, o pronossupinação dele também estava super bem já. E aí depois a gente investiu na parte de força muscular e tudo mais, ele já voltou a competir, já até foi lá com uma medalha e tudo mais, ficou super bem. Esse órtese que eu quero mostrar para vocês é do material que eu falei, que é o material que eu uso para órtese de treino ou jogo. Ele é um tecido, vocês podem ver que ele é diferente, ele tem essa cor e tem laranja, ele e tem preto. Ele é um tecidozinho, mas que ele fica duro, ele faz uma imobilização, mas ele não é tão rígido quanto esse materialzão aqui, que é o termoplástico, que é um plasticão duro, né? Então, esse aqui é um atleta que teve também uma
uma luxação de polegar, eu acho, uma luxação de ligamento colateral, e ele tem a órtese de imobilização para usar durante o dia, e essa daqui é uma órtese de treino. Aí essa daqui você pode ver que eu não ponho velcro, então a gente fecha ela com aquele, eu não sei como se chama o Coban, de atadura, né? Autoadesiva. Então a gente fecha essa órtese com atadura. Às vezes vocês veem alguns jogadores de futebol que estão sempre com aquele enfaixamento, às vezes eles estão com alguma órtesezinha pequenininha de mobilização feita com Orficast. Esse aqui é um atleta de beisebol, que é aquela bola de beisebol, ele estava sem a proteção e a bola pegou aqui na base da metacarpo, do quinto metacarpo, e ele teve uma fratura. E aí eu usei esse material, porque na verdade ele teve algum problema com termoplástico, eu não lembro se ficou vermelho, ele teve algum processo alérgico, assim, e aí eu acabei optando por ele fazer o tratamento inteiro de mobilização para consolidação da fratura, as 4 semaninhas, ele foi conservador. Usei o Orficast, mas é mais ou menos isso. Isso daqui é uma órtese de fratura de metacarpo longa, né? Que aí a gente faz ela longa nas primeiras 2 semanas e depois eu faço ela, eu corto esse material e deixo ela curta. Então aqui são outras órteses diferentes, ou até nem tem órtese, aqui também tem uma bandagem, né? Uma kinesiotape também, que às vezes a gente faz para tendinite. Essa daqui é uma órtese, é uma atleta de beach tênis, ela é uma atleta até campeã de beach tênis, a Paty Dias. E esse material aqui é um material totalmente diferente, porque ele não é rígido, ele é super molinho. É uma placa de cristal, que a gente chama. Ela não é super molinha também, mas ela dá uma estabilidade, mas ela não deixa de você fazer o movimento. Então, é como se fosse uma bandagem, só que uma bandagem um pouquinho mais grossa e um pouquinho mais volumosa. Então, isso daqui foi uma órtese que a gente fez para... ela também tem uma lesão de fibrocartilagem triangular, mas já é uma lesão mais crônica e tudo mais, então a gente fez como um recurso a mais para ver se ela conseguia jogar mais tempo sem sentir tanta dor. No final das contas, ela até gostou, mas não deixa de ser um recurso que não dá para ser... Tem uma hora que ela não dá mais para ser no nível competitivo, né? Ela precisa jogar sem. E treinar sem. Então, a gente deixou só enquanto ela estava em tratamento, assim, da fase aguda, que tinha agudizado um pouquinho essa lesãozinha dela, porque não era mais cirúrgica, e depois ela foi desmamando. Isso aqui é para vocês verem que as órteses também, a gente pode usar ela como forma de mobilização, mas a gente também pode usar ela como uma forma de tratamento. Então, aqui é um paciente que também teve uma lesãozinha de interfalangiana, e ele começou a ter um déficit de flexão, né? Então, a gente fez uma órtese para ganho de flexão, para ele mesmo fazer em casa. Então, ele fica 20 minutos, 20 minutos não, ele fica uns 10 minutinhos, assim, aqui ele já tá bem, né? Na verdade, eu tirei a foto mas ele já tá bem. Teoricamente, ele não tá mais usando, porque você vê que ele já tem a flexão meio que completa, mas esse aqui a gente também pode ir seriando para ver o tanto que ele ganha de flexão. Então, esses são os tipos de recurso que a gente tem, que a gente pode estar usando com as órteses. Agora, falando aqui um pouquinho mais específico de cada modalidade, eu vou falar também da órtese e mais ou menos do tratamento. Quando eu falei para vocês que cada modalidade tem suas nuances, né, de lesões, então a gente também precisa saber de cada, dentro das suas modalidades, o que cada, como fala assim, cada tipo de jogador, né, cada tem uma lesão também específica. Então, assim, os levantadores, geralmente, eles têm bastante tendinite extensora, então isso é uma fraqueza dos tendões extensores, os tendões flexores são mais fortes do que os extensores, então isso é muito mais comum no levantador do que, por exemplo, no líbero. Então, eles têm suas nuances também de acordo com o posicionamento deles no esporte. O líbero, aqui a gente colocou a lesão eu coloquei essa lesão do
da fibrocartilagem triangular, mas na verdade nem era muito isso. Eles têm muito mais lesão traumática de dedos, porque às vezes ele chega um pouquinho atrasado, a bola bate no chão e bate direto no dedos deles, então esse tipo de lesão é muito mais comum no líbero do que no levantador, por exemplo, que o líbero é sempre aquele atleta de defesa, né? Então sempre ele tá naquele posicionamento de receber aquela bola, aquela pancada da bola forte do time contrário. Então, esse tipo de lesão acontece bastante com eles, e aí a gente faz a órtese de proteção, faz o treino adaptado para dar mais estabilidade e para esse atleta voltar. O levantador que tem essas tendinites, a gente usa, aí faz bastante uso da bandagem funcional para alívio de dor, os gestos esportivos e tudo mais, poucas vezes, nesse tipo de lesão, a gente não utiliza nada de órtese. O central, eu coloquei da entorse interfalangica aqui, mas que é parecido com o do líbero, né? O central é aquele atleta, o mais alto de todos, que sempre fica na rede. Então, sempre eles que tomam também, que tenha o contato direto com aquela bola de ataque, né? Então, assim, o líbero, o central, geralmente, ele é mais alto, mas às vezes ele pode pular um pouquinho mais atrasado e aquela bola passa com ressalva levando o dedo dele, que é aquela da primeira foto que eu mostrei para vocês. Então, isso é muito comum no central, diferente do levantador. Então, saber essas nuances também, a gente também consegue saber qual é o tipo de lesão. A gente até entende quando chega chega um central, e aí ele torceu o dedo, ou teve uma luxação de falange, a gente até já entende mais ou menos o que aconteceu, assim, sem nem ele ter contado, porque a gente já está muito envolvida com esse tipo de dinâmica de lesão. Então, aí, quando tem essas entorses aí também, a gente faz a órtese específica de mobilização para jogo, tudo, e depois a gente faz o trabalhinho de cicatrização de ligamentar, alguma coisa, diminuição de edema, e aí a gente vai fazendo aquela fase toda que eu falei para vocês, da órtese rígida, para bandagem, tudo mais, e até fazer o desmame de tudo. Alguns fazem, outros nem tanto. Aqui no polo aquático, aqui vocês podem ver que é o William, né, que foi nosso levantador há muito tempo, e o Éder, e o William aqui por exemplo, ele é um levantador, né, mas ele, no caso, teve uma luxação aqui do quinto, e nem foi jogando vôlei, viu, gente? Eu coloquei essa foto aqui porque ele tá de órtese, ele tá com uma off-cash e um esparadrapo, e tá o quarto protegendo o quinto. Mas aqui ele nem foi no jogo de vôlei mesmo. Ele foi jogar alguma coisa, algum outro esporte, que eu lembro até que ele tomou bronca. Acho que ele foi jogar beach tênis, e aconteceu isso daí. Mas aqui ele tá usando uma órtese, ó, vocês podem ver. Ele tá só coberto pelo esparadrapo, mas ele tá com uma off-cash. Essa daqui é uma órtese, aquela que eu falei da fibrocartilagem triangular, ela usa uma órtese bem específica, que é essa órtese aqui, ó. É uma órtese que a gente precisa tirar certos movimentos do punho. Na verdade, todos os movimentos do punho, a gente precisa imobilizar desvio radial, desvio na, a gente precisa imobilizar flexo, extensão, e o mais importante de todos, a gente precisa imobilizar pronossupinação. Então, por isso que a órtese, a gente chama ela de monster, é uma órtese monster, que é o nome dela. Por isso que essa órtese tem que ser tão longa e tem que ficar presa aqui no polegar. Ela consegue ter os movimentos livres dos dedos, né, então ela é uma órtese funcional, porque ela consegue pegar as coisas, levar a mão à boca, porque o cotovelo dela tá livre, mas ela não consegue fazer os movimentos nenhum do punho, então ela não consegue fazer pronossupino, desvio radial, medial, desvio e radial, e nem pronossupinação, porque só com esse tipo de mobilização que a gente consegue ter a cicatrização da fibrocartilagem triangular, tá? Essa órtese também ela é utilizada quando tem doença de Kienbock, né, que é aquela doença específica do semilunar, né, da vascularização do semilunar. Essa doença de Kienbock, ela também não é comum em atletas, mas é uma doença de Kienbock que eu já tive em 2 atletas do polo aquático.
por isso que eu coloquei aqui, mas ela não é comum e às vezes nem tem a ver muito com o tipo de esporte em si, porque às vezes é uma má formação mesmo do seu corpo. Você tem a una minus, que a gente chama, quando o rádio tem um tamanho diferente da una, e aí isso daí acarreta nessa vascularização errada do semilunar. Mas foi engraçado porque eu já tive 2 casos junto com atletas do polo aquático. E é uma doença que é uma patologia que dói muito o punho, assim, então ela incapacita bastante. Se for a mão dominante, a mão do chute, aí o atleta ele perde performance, assim. E a gente teve um caso bem grave de uma atleta uma atleta de alto rendimento do polo aquático, que a gente fez um tratamento com ela, assim, bem intenso. Ela chegou a passar por 2 processos cirúrgicos para poder, e um desses processos cirúrgicos foi justamente diminuir o rádio dela para ficar no mesmo tamanho da una, para poder o semilunar tentar vascularizar de novo, e mesmo assim ela tem um prognóstico de, quando ela estiver mais velha, ela ter que fazer uma artrodese de punho, porque a cirurgia deu certo em si, mas como por ser a mão dominante e tudo, ela vai ter esse tipo de desgaste no futuro, e ela vai ter que futuramente artrosizar o punho. Mas a gente conseguiu fazer com tratamento, tanto cirúrgico, tratamento da TO, porque a gente fez um tratamento bem intenso com ela, a gente conseguiu manter ela em atividade, né? Ela fez até treinamento com a seleção brasileira e tudo, e ela só parou de jogar porque ela realmente se aposentou. Hoje ela é técnica de polo aquático no SESI. Então, esse foi um caso bem interessante. Eu vi até um capítulo de um livro dentro de estudo de caso. Foi bem legal esse caso aqui. Então, assim, em outras modalidades eu atendo bastante, falando agora um pouquinho fora do SESI, que aí foge um pouquinho do esporte do SESI, eu atendo dentro do consultório bastante jogadores de futebol, que eu estava falando. E nos jogadores de futebol, o que a gente tem bastante por exemplo, também, de acordo com qual a área que ele joga. Então, os goleiros eu tenho bastante em torce de mão, né? Se vocês puderem ter a chance um dia de ver um vídeo do goleiro do Palmeiras, do Everton, mostrando os dedos dele, vocês vão entender por quê. E eu tenho, dentro da parte dos jogadores de linha, a gente tem bastante trauma de face, e aí é que vocês já devem ter visto também as órteses, os jogadores jogando com máscara, né, facial, e a gente faz também com esse material, com termoplástico, né? A gente só usa um termoplástico um pouquinho mais fino, porque é uma máscara que atrapalha bastante a visão periférica, é bem complicado, e eu tenho muito atleta, assim, que não se adapta de jeito nenhum com ela, então aí eles ficam realmente afastados o tempo que for, porque essas órteses, elas protegem de uma forma bem, bem interessante, assim. Quando o médico autoriza, dependendo do tipo de fratura e tudo, ele consegue jogar, ele quebrar. Se o rosto não tiver com edema muito importante, eu sempre faço a máscara quando o edema já passou, porque a máscara é moldada no rosto, né? Então, quando ele não tiver mais nenhum inchaço, a gente faz. E aí, às vezes, ele tá com 1 semana, 2 semanas, ele já consegue voltar a jogar se tiver mascarado. Então, às vezes, eles nem ficam muito tempo afastados. Já consegue usar, já consegue voltar com a órtese. Então, assim, eu acho que a terapia ocupacional, hoje em dia, dentro do esporte, ela tem dado resultados, assim, a gente tem conseguido abrir bastante esse caminho para ficar conhecido em outras áreas né, acho que vocês já devem ter ouvido falar de terapia ocupacional dentro do esporte. Hoje em dia a gente consegue entender um pouco melhor, e essa é uma abordagem que esse tipo de colaboração que a gente fez no SESI, eu acho que ajudou bastante a crescer essa área. Tá sendo uma jornada bem interessante. Eu vejo várias pessoas, né, tentando entrar e se interessando por isso. Isso é legal, porque eu acho que a gente ajuda bastante. Eu acho que o pessoal
tanto os outros profissionais, como os próprios técnicos, a própria equipe, eles conseguem entender, assim, hoje a importância do serviço da terapia ocupacional para o esporte. Tanto esporte de alto rendimento, como esporte normal também, viu, gente? As pessoas que não são atletas profissionais. No meu consultório, eu atendo bastante atletas de todas as modalidades que vocês puderem imaginar, assim, desde atleta de pickleball até, eu tive esses dias um atleta de Stock Car, que eu nunca tinha atendido. E eu acho que agora ele já entende um pouco essa importância, e isso é legal, eu acho que isso é um resultado dessa jornada que a gente vem frequentando aí, vem fazendo no decorrer desses tempos. Então, assim, o retorno ao jogo, né, esse atleta que eu falei da doença de Kimball, que é essa atleta do polo aquático, esse já foi um resultado muito interessante, muito legal, porque ela já ficou, o esporte de alto rendimento, ele é cruel no sentido, assim, se o atleta não está dando resultado, a gente tira ele não está na próxima temporada. Então, ela sempre estava na berlinda de não estar com a gente na próxima temporada, sempre tinha várias reuniões com o técnico, com o diretor técnico da equipe, falando que ela não tinha resultado, porque ela estava mais dentro da reabilitação do que na piscina, e aí eu sempre bati no martelo de que dava para continuar, que a gente precisava só de mais tempo para ela poder voltar a jogar, não sei o quê. Então, o retorno dela ao jogo e ela voltar em alto rendimento foi um resultado bem, bem importante, assim, para a gente, porque a gente conseguiu, de uma lesão muito grave, fazer com que ela voltasse a voltasse ao esporte e voltar no alto rendimento. Então, assim, prevenção de afastamentos, isso daí também já é uma coisa que o pessoal viu bastante que aconteceu nos jogadores de vôlei dentro do SESI, depois que a terapia ocupacional começou a atuar, isso foi um resultado bom e foi valorizado por todos os técnicos, por os próprios jogadores, isso é um resultado também de sucesso nosso, e a valorização interdisciplinar, né, eram todos os profissionais vendo também como que a nossa atuação era importante, é importante, né, dentro do esporte de alto rendimento. Deixa eu ver. Então, eu acho que foi isso. Esse é o meu último slide. Eu acho que foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu fale. Essa daqui sou eu sou também atleta, não de alto rendimento, mas sou uma atletinha, então eu gosto bastante de esporte, eu vivo esporte. E eu acho que para trabalhar com esporte, você tem que gostar de esporte. Não precisa necessariamente ser um atleta, mas eu acho que eu, como atleta, eu consigo identificar algumas coisas do outro lado da mesa também. Muito bom, Carla. Parabéns pela apresentação, pelos conteúdos que você trouxe aqui para nós. Estamos tendo aqui várias reações bem positivas, né, da Que sua aula, bom. da sua palestra. Vou deixar o espaço aqui em aberto para perguntas. O Cauê acho que tinha levantado a mão em algum momento, não sei se ele ainda tem a pergunta para fazer, Cauê. Desculpa, Cauê, eu não vi. Porque eu estava vendo o meu slide só. Não, fica tranquilo, Cauê. Eu tenho várias perguntas, né? Mas na hora que eu levantei a mão, foi na parte do material lá que você falou do termoplástico. Qual que é o material? É o Liceform? Cauê, isso é legal você ter perguntado, assim, hoje em dia a gente tem vários materiais infinitos, assim, o Exeform, ele não é o único termoplástico, a gente tem muito material e é legal você conhecer todos os materiais que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, porque cada material tem uma singularidade, assim, tem materiais que têm uma memória maior, outra menor, tem os materiais que você consegue esticar quando você precisar, você consegue crescer, tem a Urficast, que é um material que não são todos os TEOs que trabalham com ele, eu particularmente trabalho bastante, eu não sei se eu tenho algum aqui para te mostrar, mas é um material bem interessante. Então, assim, quando você for fazer sua especialização em mão,
você vai conhecer e você vai entender. E você saber desses materiais é legal, porque cada material ele é bom para um tipo de órtese, entendeu? Então, assim, tem umas órteses que são mais finas, que são boas para fazer a máscara facial, a proteção. Tem um material que eu quero que ela seja mais rígida, então serve para aquela órtese grande, aquela de cotovelo que eu fiz para o atleta de wrestling. Então, dependendo do tipo de material, ele serve para um tipo específico de órtese. Eu não uso muito o Ezeform, mas eu uso alguns outros parecidos com o Exeform, porque o Exeform, às vezes, ele é entregue só por um tipo de representante, né? E a gente usa um outro representante na nossa clínica. Mas o Exeform é um material muito bom, tem um acabamento legal, mas você tem que conhecer vários outros. E tem que pôr a mão neles e ver qual que você se identifica mais. Então, até hoje, né, eu já fiz com o Exeform e com o Prefer. Aí o Prefer eu vi que ele grudava muito na hora que você estava Viu? cortando ele, né, ele grudava muito. Aí você tinha que correr na água gelada para tirar, para continuar. Aí quando eu fiz o Então. Exeform, eu fiz rapidinho. E o Amphicast, Então, é isso, né? tem material que eles têm um jeito diferente, tem um acabamento diferente, tem um material que ele não cola entre ele, então fazer aquelas órteses tipo abdutor de polegar, sabe? Que você precisa fechar ele aqui e colar um material no outro. Tem um tipo de placa que chama Orficolos, ele tem uma camadazinha que não cola, então para esse tipo de órtese ele não serve, não tem como você fazer. Então, é bom você conhecer todos os materiais que tiverem disponíveis para você ir experimentando e ver o que você se adapta melhor. Obrigado. Imagina. Cauê, eu sei que você tem algumas outras perguntas aí para fazer, mas antes eu vou só passar para o Cauã aqui, que ele levantou a mão, aí na sequência a gente vai deixando o pessoal perguntar também, e na sequência você já vai intercalando com as suas perguntas, tudo bem? Beleza, Daniel. Vamos lá, Cauã, fica à vontade. Primeiramente, boa noite, Carla, tudo certo? Boa noite. Daniel, boa noite, turma. Carla, eu sou estudante de Educação Física e já fui estudante do SESI, e eu acho muito bacana o incentivo ao esporte que o SESI traz. E creio que lá tem ótimos profissionais da Educação Física. Eu gostaria de saber sobre a atuação do profissional da Educação Física junto com o TO dentro do esporte, né? Principalmente com o uso da órtese em atletas. Eu gostaria de saber se tem algum profissional que é voltado mais para prescrever treinamentos com a órtese ou de forma geral, um profissional mesmo ele consegue adaptar ali e trabalhar com todo mundo de uma mesma forma, com menos carga, por exemplo, menos. Cauã, a gente, quando a gente trabalha em equipe, né, que era o que eu fiz muito tempo lá no SESI, eu tinha muito contato com o preparador físico. Na verdade, depois do físio, o preparador físico era o meu melhor amigo. E porque quando a gente vai trabalhar o finalzinho da reabilitação, que eu falei que a gente trabalha bastante com gesto esportivo, era sempre com o preparador físico do lado, porque aí eu saía eu saía do setor e eu ia lá para a academia. Então, o que eu fazia? Do mesmo jeito que eu faço uma órtese de treino, eu já fiz também órtese para treino na academia. Então, eu via quais eram as amplitudes que ele precisava, que articulação que eu precisava proteger, e aí, junto com o preparador físico, a gente meio que montava um jeito que ficasse mais funcional, assim, como que ele podia fazer a academia, fazer a preparação física dele, utilizando aquele tipo de órtese. Então, sim, o preparador físico sempre estava comigo. E, na verdade, eu vou falar para você que acho que o preparador físico lá do SESI, principalmente o de vôlei, era o que mais me adorava, assim. Toda hora, ele também queria órtese para tudo, sabe? Tudo, assim, o atleta estava com uma dor, ele já ia lá e falava, faz uma órtese para ele. Ele falava, não, mas não precisa de uma órtese. Então, a gente sempre estava junto com o preparador físico, eu sempre ficava muito com ele, ou para a gente adaptar o treino dele com a órtese, e aí eu pensava numa órtese específica para aquele tipo de treino, para não atrapalhar a performance, ou até quando a gente estava fazendo um processo final de reabilitação para trabalhar gestos esportivos, ele me ajudava bastante, assim, bastante mesmo. Eu trabalhava bastante com o preparador físico, eu gosto bastante dessa profissão, e vocês são show de bola.
Muito obrigado, viu? Porque Imagina. já pratiquei vôlei e no SESI, aliás. Ah, é? E, Que SESI que era? Daí não, da... não, no SESI da minha cidade, no Ah, Leonir que Mettler. legal, que legal. Aí eu tenho um cisto na mão e eu gostaria de saber bastante. Estava curioso para saber como que era essa atuação junto com o PO. Ah, que legal. Muito É, obrigado, viu, Carla? Boa aula. imagina, imagina. Muito bom. Antes de irmos Ah, eu para a vou deixar próxima meus pergunta, contatos aqui para vocês também, viu? Se vocês precisarem de alguma coisa, isso, muito bom, Carla. Se puder deixa, deixar, tá aqui. isso, perfeito. Se quiser deixar nessa tela por enquanto, a gente vai conversando, o pessoal fica com Tá, seus contatos. tá bom. Deixar aqui Eu só queria mostrar uma coisa registrado. para o Cauê, que eu achei aqui Oi, do lado, só para ele ver se ele pode já falar? tinha visto. Ele tá aí ainda? Sim, sim, está. Ah, Cauê, ó, esse daqui é o material do Orficast. Tá vendo? Você já chegou a ver? E, Então, ó, eu nunca vi ele pessoalmente, mas é tipo uma ah, fitinha, tá. né? E essa é uma fita, ó. É que essa é a pequena, a gente tem ela mais larga É, também, tem que aí eu maior. faço órteses maiores com ela. Então, a gente molha ela e aí a gente faz as órteses, ela recorta no seco e ela fica dura, fica rígida. Então, eu faço bastante órtese de dedo, ó, com ela, de falange. Faço aquelas órteses maiores também. Então, esse é um material que eu uso bastante para o uso final para treino e uso bastante a órtese para jogo. E o termoplástico é um material mais rígido, que aí são esses aqui, ó. Entendi. São, Então, são... o termoplástico já trabalhei com a professora, né, Alessandra. Aí o Orficast ela falou para um grupinho de pessoas, né, da sala comprar, porque a gente vai fazer um curso com ela no decorrer desses últimos períodos. E ela vai ensinar a maioria das hortas assim, porque Ah, legal, teve é bem legal. umas É assim que a umas gente aprende, é pão da mão. teve umas 3, 4 pessoas que se interessaram, que ela viu também capacidade, ela chamou individualmente para fazer esse curso aí ao longo Ah, do. legal. Até eu me formar, fica sétimo, sexto, sétimo e oitavo, que vai começar na E próxima depois, quinta. e depois eu acho que é importante fazer a especialização em mão. É lá que a gente aprende tudo, assim, tudo mesmo. Mais do que na graduação. Então, se não fosse a professora. A gente também teve sorte na sala, que a gente está fazendo tecnologia assistiva agora, né? Nesse período. E a gente ganhou de presente 2 placas. Mas Ah, que foram legal. 2 placas que estavam meio velhas, né? Mas aí depois a gente recebeu 2 placas novas. Aí a gente conseguiu colocar a mão na massa e nunca nenhuma turma tinha ganhado placa. Ainda mais que a Ai, ó. Alessandra chamou a gente para fazer esse curso. Então, vou ter um Ah, pouquinho de legal, experiência. aproveita. Muito legal. Só para registrar aqui, Carla, no chat, né, a gente teve aqui um comentário da Isabela, agradecendo a sua aula, dizendo que foi muito produtiva. Maria Júlia, né, dizendo que foi uma aula incrível. As duas Ah, são que bom. ligantes do curso de fisioterapia, né, mas com certeza aproveitaram bastante do conteúdo que você passou aqui para nós. Antes de passar aqui para o Cauê, uma questão que eu queria perguntar para você, ouvir um pouquinho de você, Carla. Você comentou em alguns momentos de momentos cruciais da reabilitação e até mesmo após você concluir o processo, em que o retorno à prática esportiva, ele vem acompanhado de alguns momentos que você precisa fazer com que o atleta, ele passe por um processo de desmame, né, da órtese ou da bandagem, né, que você utiliza. Na fisioterapia, isso não é diferente, e às vezes há uma certa dificuldade do atleta em praticar o esporte, ou retornar ao esporte, sem esse suporte adicional, porque a confiança dele pode ficar um pouco abalada em relação a Uhum. isso, a segurança dele. Tem alguma técnica em especial que você utiliza para tentar fazer com que esse processo transcorra de uma forma mais natural por ele? Alguma dica, alguma orientação que você poderia compartilhar conosco em relação a isso? Daniel, isso é uma coisa assim que a gente tem bastante. Aquele goleiro lá que eu comentei, que para ele foi bem difícil, assim, ele fazer o desmame, né? Mas eu acho que fica muito mais fácil, eles vão ganhando muito mais confiança, justamente com esse treinamento de gestos esportivos. Então, isso é uma coisa que eu foco bastante, assim, no final
no final do meu processo de reabilitação, é sempre a gente ficar trabalhando isso e ficar mostrando para eles mesmo que dá para fazer sem a bandagem. Então, a gente começa com gestos esportivos, com os dispositivos, né, que tiver lá, porque, assim, eventualmente, ele vai ter que jogar com algum dispositivo, né, vai jogar esparadapado, vai jogar com alguma bandagem, e aí a gente fica repetindo ainda esses gestos esportivos sem esses dispositivos, até ele criar um pouco mais de confiança, assim, mas é difícil mesmo, mas eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Então, aí que entra, mais uma vez, a importância do preparador físico, porque ele me ajuda muito nesse momento, de ficar tirando, de acompanhar, às vezes, no treino, às vezes que eu não estou junto e tudo, para a gente tentar tirar. Mas eu tento fazer de tudo com que eles não tirem. É porque ele acaba virando uma muleta emocional, né? Eu percebi, assim, esse tipo de recurso. Aí, quando é uma bandagem tranquilo, porque a gente teve muito atleta de vôlei que eu via que a esparadapagem, o processo de esparadapar cada dedo, acabou virando o processo dele de, como que fala, de mentalização, de concentração antes do jogo. Então, aí, esse tipo de processo, aí eu deixava, tipo, não ficava, porque era um processo dele, interno dele. Então, eu via que, enquanto ele estava esparadando dedo por dedo, ele estava lá fazendo uma concentração, era um jeito dele se concentrar para o jogo. Aí, quando a gente via que era esse tipo de apoio emocional, eu não ficava muito dando foco. Mas se era um processo de reabilitação, que ele começou a usar esse dispositivo, depois de uma lesão que a gente passou por um processo de reabilitação, aí isso eu tentava tirar o máximo que eu conseguisse. Então, eu não sou uma grande influenciadora das esparadapáginas, assim, por nenhum motivo, sabe? Porque, né, que tem jogador, principalmente os jogadores da base, do adulto não, mas os da base vê os adultos usando, então eles acham que vão jogar melhor porque o adulto está jogando. Lá no SESI, o foco do SESI, eu falo da base porque o foco do SESI são os atletas da base, não o atleta adulto. Então o adulto está lá para inspirar a base. A gente tem um projeto de atleta do futuro, que é um projeto grande, que acho que até o Cauã, né, que estava falando, eu acho que ele deve ter participado desse projeto. Então, a gente tenta sempre, a gente trabalha muito com a galera da base, muito, muito mesmo, assim. Até porque para mudar a cabeça do adulto já é mais difícil, né? Então, esses são os que a gente não muda mesmo. Mas, então, a gente tenta não introduzir esse tipo de apoio, de muleta emocional, assim, nos atletas da base. Então, a gente conversa bastante com ele. E também, mais uma vez, quando eu vejo que é uma coisa, assim, que tá pegando demais, esse atleta do polo aquático que eu falei para vocês, eu tive muito, muito apoio da psicóloga. Ela me ajudou bastante, porque ele não queria jogar, e a gente via que quando eu tirava um pouquinho do dispositivo dele, eu passava ele não queria sair da Orficast. Ele só queria jogar com a Orficast. Aí, quando a gente começou a sugerir que ele passasse da Orficast para a bandagem rígida, que aí, no caso, é o silver tape, a gente via que ele é goleiro, a gente via que ele puxava a mão na hora do gol, e, tipo, não pode, estava atrapalhando a performance dele, aí o técnico veio falar comigo. Então, aí a gente entrou com a psicóloga também, e aí a gente foi trabalhando um pouco disso junto. O trabalho dele foi bem legal, porque também foi vários profissionais juntos ali atuando. Então, a psicóloga do esporte entrou junto, a gente foi trabalhando um pouco isso, ele voltou de novo para o Orficast, deu uma regredida, e aí depois a gente foi desmamando até ele jogar hoje sem nada, assim, ele passar a jogar sem nada, e tipo, não tirar a mão na hora do momento crucial que era do gol, mas a gente chegou a ver ele tirando a mão várias vezes, então era porque ele não estava confiante, né? Perfeito, muito, muito legal esse relato seu, para mostrar
ainda mais a importância desse trabalho multiprofissional, né, e Então, integrar. eu fui muito, eu trabalho muito bem com outros profissionais, muito mesmo. Isso é uma coisa que o SESI, que esse tipo de trabalho do SESI me mostrou e me ensinou. Então, até hoje eu tento levar isso para dentro do meu consultório. Quando eu recebo um atleta dentro do meu consultório, que eu vou fazer o processo de reabilitação, eu sempre peço o contato do fisioterapeuta, que é o que mais tem contato com ele, ou do preparador físico, e eu sempre discuto o caso dele até que se for para fazer uma máscara. Eu sempre ligo para o físio e falo assim, ó, eu sou a TO que fiz a máscara dele, eu quero que você me conte como ele tá nos primeiros dias de treinamento, se ele se adaptou, se não adaptou, como que tá. Aí eu dou as dicas do que eu quero que ele veja. Se a visão periférica dele tá bom, se o tempo de reação dele não tá, para eu fazer algum tipo de ajuste. Então, sempre. Eu acho que o meu trabalho ele fica muito mais valorizado e muito mais rico quando eu tenho ajuda de outros profissionais, ajuda do físio, ajuda da psicóloga, da nutricionista, do preparador físico, enfim. Eu acho que quando a gente trabalha com atleta, a gente tem que trabalhar em equipe mesmo. Até se for abordagens individuais, abordagens isoladas, eu sempre converso com todos. Perfeito, e com certeza o trabalho deles também fica enriquecido com a sua atuação e a sua colaboração, né? Acho que isso é fundamental. Cauê, pode ficar à vontade aqui para fazer mais uma pergunta, se você tiver, fica à vontade, tá bom? Carla, seria duas perguntas em uma, né? Qual que é o principal desafio da TEL no esporte, né, na sua visão? E como você vê a TEL no esporte daqui a uns 10 anos? Cauê, eu acho que o desafio ainda é a gente entrar mesmo como profissional essencial, assim, dentro de uma equipe, por exemplo, sabe? Eu acho que a gente estava num caminho bom, vou falar bem a verdade. Quando eu estava atuando dentro das equipes, eu via que o pessoal de outras equipes vinham conversar comigo, eu falava assim, nossa, o SESI tem uma TO, então eu era tipo o artigo de luxo da equipe do SESI. E era legal porque eles começaram a mostrar bastante interesse. Eu cheguei a fazer parte do treinamento olímpico da Ana Marcela Cunha, que é aquela maratonista né, de águas abertas. Então, isso foi bem, bem, bem gratificante. Eu recebia dinheiro do Bolsa Atleta, e não, eu só não gostava porque eu não recebia como terapeuta ocupacional. Isso era uma coisa que a gente estava tentando mudar no COB, tudo, mas era uma forma deles já conhecerem. Então, a gente estava vindo numa ascensão boa da terapia ocupacional, tá dentro né, das equipes de esporte, assim, de começar. Eu percebia que o pessoal às vezes me ligava para querer um atendimento comigo, porque eu era especializada, não sei o que, tinha uma fratura, um dedo, os físios vinham, me ligavam, então, assim, eu converso com físio do país inteiro, assim. E eu comecei a indicar umas amigas que são terapeutas de mão e que elas podem atuar né, dentro do esporte. Então, isso a gente conseguiu ver. Eu consegui ver esse crescimento da terapia ocupacional dentro do esporte. Eu acho que a pandemia foi muito ruim para o esporte no Brasil, e eu acho que a gente está começando a voltar ao que era antes agora, então, assim, os investimentos caíram bastante, eu pude ver acompanhando, tirando o futebol, né, gente, que é uma coisa à parte, assim, mas acompanhando as equipes de vôlei, de natação, até o SESI sempre foi uma das instituições que melhor pagava, assim, dentro do vôlei, por exemplo, né, que é o esporte que tem mais visibilidade no caso. E eu vi que depois da pandemia, não, ele voltou, a gente viu muita equipe sendo dissolvida por causa de verba, então eu acho que a gente meio que parou um pouquinho por causa disso. Então a gente está tentando reconstruir tudo isso de novo. Então agora os esportes estão se reconstruindo de novo, eles estão tendo um investimento de novo, porque a gente não deixa de ser um investimento, né? Eles têm físio, tem nutri, tem psicólogo, então, assim, ter um terapeuta ocupacional não deixa de ser ainda um artigo de luxo, a gente não estava mais sendo isso, estava sendo um profissional importante, mas aí eu acho que agora a gente pode começar de novo a tentar cavar o nosso espaço ali dentro.
né? Mas assim, a gente já tá lá, ele já sabe o que é a TO, já sabe o que significa a TO dentro de uma equipe. A gente só precisa mostrar um pouquinho mais. Hoje eu recebo bastante atleta no meu consultório, bastante mesmo, e é pelo reconhecimento mesmo da atuação da terapia ocupacional, assim, é bem legal. Obrigado, viu, cara? Imagina. Cauê, eu não sei se você tem alguma outra pergunta aqui, eu vou fazer uma na sequência, aí se você tiver, você já pode ficar à vontade, tá? E os demais ligantes também podem ficar à vontade. Carla, dentro desse processo de retorno ao esporte, né, ele acontece, na verdade, num processo contínuo, né? Ele tem algumas etapas, né? Não é uma coisa de 8 ou 80, então isso provavelmente envolve uma primeira etapa de retorno a treinamentos, algumas atividades um pouco mais controladas, depois o retorno às competições, mas ainda não num nível da mais alta excelência, até realmente se atingir a plenitude do processo. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dentro da sua visão, da sua prática, como que você faz um monitoramento de retorno ao esporte, né, o quanto é importante para você manter o contato com o atleta nessas diferentes fases, e até qual o momento que você entende que é crucial estar ao lado desse atleta, dentro desse processo todo? Então, aí a gente tem duas abordagens diferentes, né? Eu na equipe lá do SESI, que aí eu tenho todo um respaldo de toda uma equipe multidisciplinar, né, nesse volto, mas ao mesmo tempo falando que quando eu estou na equipe do SESI, eu estou falando de atletas de alto rendimento, que são atletas profissionais do esporte, né? Então, são atletas que são pagos para isso, então eles têm uma pressão de retorno também voltadas para isso, dependendo em que nível de que eles estão na temporada, né? Se eles estão, sei lá, em final de campeonato, alguma coisa desse tipo. E tem a abordagem do consultório, que às vezes é uma abordagem um pouco mais singular, assim, porque às vezes eu não participo do processo inteiro de reabilitação, porque às vezes são atletas que estão longe, às vezes não, são atletas que estão longe de mim, porque eu não estou participando da equipe, então eu já preciso os meus olhos são um físio, no caso, né? Então eu fico em contato com o físio. Então, voltando assim, para o SESI, no SESI, para mim era um serviço, era mais tranquilo, porque esse retorno dele era tudo muito pensado e muito bem estudado e tudo muito bem discutido, porque aí eu tinha a discussão do físio, eu, além de tudo, gente, ainda tenho um outro profissional que é um profissional de excelência, porque, assim, sério, depois que é o biomecânico, eu não sei se vocês já trabalharam com biomecânico. Gente, os brinquedinhos deles dão tudo, né, os resultados. Então, assim, você pede para um atleta, até eu vou falar para você que até um profissional que me ajudava também bastante era o estatístico. Tipo assim, ele fazia a estatística de um treino e ele falava assim, cara, sei lá, ele atacou, a produção de ataque dele foi tanto. Eu falei, então não tá bom, né? Ele falou, não tá. Eu falei, então a gente tem que rever esse número, alguma coisa está acontecendo. Então, sabe assim, até esses númerozinhos eram importantes para mim. Então, assim, é muito fácil a gente voltar um atleta, fazer um retorno desse atleta, usando todos esses dados. É muito fácil. Eu falei fazer uma análise biomecânica lá e o atleta falar assim, Carla, vamos fazer um isocinético aqui para ver o chute, para ver se está tudo equilibrado. Aí eu via lá os resultados, estava tudo errado, eu falei, não vai voltar, vamos ter que fazer outro tipo de coisa, outro trabalho. Então, é muito fácil você fazer um retorno de um atleta nessas condições, né? Então, mas também a gente é muito mais pressionado para que esse atleta volte mais rápido. Então, assim, você sabe que, você que trabalha com atleta, a gente sabe que a gente tem os protocolos de reabilitação, né? Mas os protocolos de reabilitação para um paciente normal e para um atleta é totalmente diferente, né? Os atletas sempre adiantam os protocolos, e a gente realmente sempre adiantava esses protocolos de retorno. Mas a gente conseguia voltar
com muito mais segurança. Eu tinha certeza, assim, que quando o atleta voltasse, ele não ia sofrer de novo de uma relisão, era muito difícil, porque a gente tinha muito dado para ter segurança de que aquele atleta estava voltando. Bem, agora no consultório, aí eles voltam, aí eu fico ligando pro físio e falo, vê se tá tudo bem, tá tudo certo, aí analisa isso, analisa aquilo, porque aí eu não tenho nenhum dado, aí é tipo no feeling mesmo, o feeling do paciente, do atleta, aí ele me dá um feedback de como foi, aí eu analiso de novo como que tá a órtese, a gente faz de novo alguma coisa, aí é o feedback do físio, às vezes do preparador físico, então aí já vira uma coisa assim de muito mais experiência de trabalho do que resultado de alguma avaliação tão específica, né? Eu tenho minhas avaliações, assim, mas é tipo o meu dinamômetro manual, alguma coisa desse tipo, mas fica muito mais no meu feeling do que no meu trabalho ali de gesto esportivo, de ver se ele sentiu dor, se não sentiu, de confiança, do que no SESI, que eu tenho muito mais recurso e muito mais segurança de voltar, porque tá ali no resultado numérico da coisa. Então, são duas visões diferentes, assim. Mas, de qualquer jeito, dos dois jeitos, eu preciso de uma equipe do meu lado me ajudando. Sim, com certeza. Mas acho que é legal você trazer essas duas realidades, né? O profissional do clube, né, que faz parte da equipe, e o profissional que atende em consultório, mas tem acesso pontualmente em alguns momentos, Exatamente. sabe, né, a Porque esse tem atleta. diferença, né? Sim, acho que é bem E a legal gente tem que trazer. pensar nisso, assim, porque às vezes também eu não estou tão confiante de que dá para voltar, e aí a gente tem que confiar no nosso serviço e fazer. Porque aí a responsabilidade é muito mais minha, né? Quando Sim. eu estou numa equipe, eu consigo jogar a parte da responsabilidade no biomecânico. Se ele me deu os números errados, a culpa é dele. Não, isso não acontece. Mas, assim, eu jogo a responsabilidade com muito mais gente. A reunião de equipe da reabilitação é com todo mundo. Então, assim, a gente decide sempre junto, é nunca decisão só minha. Quando eu estou no consultório, é uma decisão minha, que eu posso compartilhar com o físio, mas eu falo para ele, ó, eu acho que dentro da minha área ele está bom para alta, acho que dá para voltar. Aí é uma responsabilidade só minha. Então, aí eu tenho que confiar bastante mesmo no meu serviço, diferente do que no do time, porque aí é uma responsabilidade dividida por todos da reabilitação. Isso mesmo, compartilhada por todos, né? Exatamente. Perfeito. Cauê, fica à vontade aí se você tiver alguma outra pergunta, para a gente ir encaminhando aqui o fechamento. Daniel, não tenho mais nenhuma pergunta não, só tenho que agradecer a Carla aí por aceitar o convite, por dar essa palestra Obrigada a pra gente. vocês. É assim que a gente vai plantando a sementinha. Então, de passinho em passinho a gente vai chegar lá. Eu sempre falo isso pro Daniel, que ele tá me abrindo uma porta gigante por eu estar participando da live, só por isso mesmo. Já abre meus olhos, já abre meu mundo, várias pessoas conhecendo. E é isso. A gente vai conseguir nosso espaço, tenho certeza. E eu gosto bastante, viu, gente, do esporte. Eu acho que eu atendo bastante paciente que não é atleta, né? Eu atendo os atletas que são amadores, atletas de alto rendimento, atletas que são de alto rendimento, mas não são atletas profissionais. Eu sou uma atleta, mas eu atendo muito idoso, por exemplo. Mas eu acho que o esporte eu sei que o esporte sempre está ali no limiar do que é o saudável, o esporte de rendimento, né? Do que é o saudável, que não é o saudável. Eu vejo atletas meus de 20 anos que já têm 2 cirurgias no ombro, enfim. Hoje até acho que por causa desses recursos a gente consegue controlar isso daí um pouco melhor. Mas eu sou muito a favor de esporte, assim, muito mesmo, de praticar esporte. Eu acho que então, sempre eu planto também essa sementinha, até nos meus atletas idosos. Vamos fazer uma caminhada, vamos fazer alguma coisa. Então, eu acho que o esporte, ele transforma a gente de vários motivos, assim. E eu gosto bastante de estar no meio do esporte, eu gosto muito de esporte, vocês não têm ideia, eu assisto beisebol até, pra vocês imaginarem. Então, eu gosto bastante. Então, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de atuar nisso e gosto de praticar isso. Maravilha. Carla, eu queria, né, agradecer mais uma vez, em nome da nossa liga, né, a sua presença aqui, a sua participação. Espero que tenhamos oportunidade de ter outros contatos, ter outros momentos como esse,
de repente até presencialmente, em algum evento futuro que a Liga venha organizar, se você, né, puder participar, se estiver dentro da sua disponibilidade, acho que seria Se bem vocês um dia enriquecedor vierem para também. São Paulo, vem visitar a gente aqui no SESI. Opa, convite feito então, Cauê, olha só, hein? Já vamos programar. Vem lá, Cauê, eu te mostro uns atletas de luta lá. Muito bom. Fechou. Eu queria agradecer, né, mais uma vez aqui a sua participação conosco. Obrigada a E, né, você. como estamos fechando aqui o evento, né, e esse conteúdo vai estar disponível posteriormente para outras pessoas assistirem, que valorizem, né, o trabalho do profissional terapeuta ocupacional no esporte, né, valorizem as ligas acadêmicas que estão associadas a esse tema, se puderem se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque é uma tendência a gente estar produzindo cada vez mais conteúdos desse tipo, acessando profissionais de diferentes regiões do país e disponibilizando esse conteúdo para um acesso universal aí, para que as pessoas possam ter também contato com essa mensagem, não apenas os nossos ligantes. Então, fica o nosso pedido aqui, e mais uma vez, agradecer a você, Carla, pela sua disponibilidade, né, o aceite, ao Obrigada a Cauê, por ter vocês. feito essa ponte com você. Obrigada a vocês, viu? Valeu. E se vocês quiserem entrar em contato, fazer pergunta, alguma coisa do tipo, tá aí meus contatos. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez, Carla. Obrigada, Queria desejar Daniel. Obrigada, uma Cauê. boa noite a você, uma boa noite a todos. Boa Boa noite. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente.